quando a gente olha o gráfico que mostra todas as campanhas, todas as pesquisas desta semana comparadas, é impressionante como elas estão convergindo, né? A gente está chegando perto das eleições, o número de pessoas, o percentual das pessoas que está mais ou menos certo de quem vai votar, que é o que às vezes pode causar muita distorção, né? Nas pesquisas. Esse negócio vai afunilando, a maior parte das pessoas vai se envolvendo com as eleições. E olha que impressionante. As 3 pesquisas que são presenciais, feitas com alguns dias de diferença. Genial Quest, IPEC e Datafolha. Lula tem 44, 44, 45. Bolsonaro tem 32, 32 e 32. É muito assim na crava. É até difícil ver tão na crava como isso. E nas 2 feitas por telefone, 43 e 43 e 36 e 35. Então, eu acho que a gente com essas pesquisas todas pode ter, né, assim, uma certa segurança de que esse aparentemente é o cenário. A gente fez uma média ali só para constar, não necessariamente uma média é a melhor maneira de você comparar essas coisas, mas só para as pessoas terem essa ideia. E aí eu acho, veja, lá atrás eu fiz um alerta quando o pessoal estava com salto alto. O pessoal me bateu pra caramba, não tem problema, a gente veio para cá pronto para apanhar. Bateu pra caramba e aconteceu aquilo que infelizmente a gente estava prevendo, né? Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que pode acontecer. Pode ser que essa tenha sido uma semana boa para o Lula. Por quê? Apesar de ter essa questão econômica, que a grande mídia veio toda junta, e a grande mídia veio junta para apoiar o Guedes nessa história. Então, o Jornal Nacional não dá nada dos 107 imóveis e dá um monte de coisa, né, como se o Brasil estivesse decolando economicamente por causa de um PIB de 2%. Esse PIB que o Jornal Nacional está dando como não sei o quê, é o mais baixo da América Latina, né? É o mais baixo da América, tirando a Argentina, é o mais baixo de todos. E a gente está, não sei o que, é o pior de todos. As pessoas sabem, saem na rua, todo mundo passando fome. Mas a história que a mídia conta é a história que a mídia conta. A gente não pode menosprezar nem subestimar a história com o Jornal Nacional que essa turma conta. Apesar disso, que é um dado relevante, o Lula jogou meio que parado, óbvio, tá indo para comício, não sei o quê, mas eu digo nos escândalos, nos boatos, nos destaques. Ele não apareceu muito em destaque nenhum. Às vezes isso pode ser bom, porque o Bolsonaro apareceu com destaque dos imóveis e o Ciro teve também aquele golpe duro da fala dele na Associação do Rio de Janeiro, com a questão lá da favela. Então, pode ser, tá? Que essa não tenha, e com essa interrompida nessas ondas, pode ser que essa não tenha sido uma semana ruim para o Lula e que os resultados na semana que vem sigam mostrando uma estabilidade. Pode ser, tá? E eventualmente até alguma melhorazinha, porque Simone Tebet subiu porque deu entrevista no Jornal Nacional e debate. Agora, passa 3 dias sem aparecer em lugar nenhum, Simone Tebet, ela some. É difícil ela manter esse embalo, porque ela não é notícia. Simone Tebet não é notícia. Lula é notícia, Ciro é notícia, Bolsonaro é notícia. Simone Tebet não é notícia. Então, essa é a minha avaliação, Jordana. Queria que você falasse um pouco sobre esses pontos todos que eu mostrei aqui. Isso tudo é coisa de palpiteiro. Você é a cientista da história. Não, Edu, você trouxe os pontos principais, realmente. Vou um por um, a gente pode falar e falando os pontos a ponto. Eu gosto que você já dá as segmentações, que é isso que a gente precisa ver, né, Edu? Você falou 2 coisas fundamentais quando a gente vai olhar para uma pesquisa. Uma é a onda, né? Então, como as curvas estão se comportando, mais do que o número pontual, isso é fundamental. E a outra coisa a gente tem que abrir e entender como os segmentos, né, como as variáveis, elas estão se comportando. Então é isso. Mulher está se comportando de um jeito, tendencialmente, né, os evangélicos de outro. Então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Um que você levantou, que é fundamental, né, é que o Lula, de fato, a vantagem do Lula no Nordeste diminuiu. Então, se era de 12 pontos percentuais na última rodada da Datafolha, agora é só 6 pontos percentuais. Né? Então, o Lula ele aparece com 41%, no Nordeste não, gente, perdão, no Sudeste. Então, se no Sudeste, na última rodada, a diferença era de 12 pontos percentuais, agora é de 6. Então, o Lula no Sudeste tem 41% da intenção de voto e o Bolsonaro tem 35%.
né? Na última rodada, o Lula tinha 44 e o Bolsonaro 32. Importante a gente destacar, porque nessa semana saíram 2 rodadas, saíram o IPEC e Datafolha nos 3 principais estados, né, que são os 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas e Rio, que a gente sempre fala, é aqueles que a gente tem que ficar de olho, né, porque esses 3 estados guardam 40% do colégio eleitoral brasileiro, né. IPEC e Datafolha, Edu, não sei se você viu, mas eles têm divergências importantes, né. O IPEC tinha dado, por exemplo, que o Haddad aqui em São Paulo, ele tinha crescido 3 pontos percentuais, apareceu nessa última rodada com 32. Na Datafolha de ontem, ainda que os números sejam próximos, Haddad apareceu com 35, ele caiu 3 pontos percentuais. Né? Então, um está 32, outro está 35, mas enquanto Haddad cresce 3 pontos percentuais, o outro diminui. O que é estranho, né? Porque ou você está numa onda, a IPEC mostrou que está... Por Haddad, ele Os números estão até convergindo, mas a dinâmica está estranha, né? Estranha, Aí, na Datafolha, o Tarcísio aparece com 21 e PEC 17. E o mais importante, acho que o mais gritante, é o Rodrigo Garcia, né, que aparece na Datafolha com 15% da intenção de voto, um aumento de 4 pontos percentuais, e na IPEC aparece com 10%. Oscilando aí 1 ponto percentual. Então, todo mundo está olhando agora para as pesquisas estaduais e tentando entender se o que vai acontecer é uma polarização, assim como no cenário nacional, né? Então vai ficar os petistas versus os candidatos bolsonaristas, ou se tem espaço, principalmente aí em São Paulo, por exemplo, para candidatos como Rodrigo Garcia, né? Se ele tem possibilidade de crescer e ir para segundo turno com o Haddad, ou se vai o Tarcísio, enfim, é isso que o pessoal está olhando. Mas só para falar de Minas, por exemplo, a Datafolha deu quase consolidado já a vitória do Romeu Zema, do Novo, no primeiro turno, né? 52% da intenção de voto. Olha a IPEC, gente, deu 44% da intenção de voto para o Zema. Então, uma diferença de 11 pontos percentuais de uma pesquisa para outra, em rodadas que foram 3 dias depois, 4 dias depois, né? Então, o cenário, acho que estadual ainda está meio instável, né? Esse ponto que você levantou inicialmente, Edu, é fundamental. No Rio de Janeiro também essas incongruências se reproduzem. Na Datafolha, o Cláudio Castro apareceu com 31, seguido do Freixo com 26, e na IPEC, 26 para o Castro e 19 para o Freixo. Então, são diferenças significativas, né? Em 3 dias de campo, aí, de diferença de campo, que a gente tem que ficar alerta, né? A gente pode ir para outra segmentação que eu acho sempre importante a gente olhar, Edu, é a questão de renda também. Você já colocou aí como as mulheres estão se comportando, como os evangélicos estão se comportando, né? Essa pergunta que você colocou é fundamental. Será que o Bolsonaro chegou no teto entre os evangélicos, né? Porque deu uma subida que foi um negócio que assustou todo mundo, né? Se em maio Lula e Bolsonaro estavam quase empatados entre a segmentação evangélica, na última rodada era 17 pontos percentuais que Bolsonaro estava à frente. Imagina, gente, em 4, 5 meses a pessoa ter uma vantagem de 7 pontos percentuais é muito rápido, né? Mas outra segmentação assim que vale a pena a gente olhar é por renda, né? Então, até 2 salários mínimos em todas as pesquisas, como eu falei, convergem, né? O Lula aparece lá com 55, a depender da pesquisa, quase 60% da intenção de voto, e o Bolsonaro ali com 20 e poucos por cento, né? O que reforça aquela nossa hipótese sobre o efeito do Auxílio Brasil, né, na intenção de voto não ter sido como o governo esperava. E aí, de novo, vou falar aqui do 2 a 5 salários mínimos, que é a faixa de renda que causa maior discórdia entre os institutos, né? Então, XP, FSB, IPEC e a Datafolha ainda não soltou. Não sei se vocês já viram o de rendas, que se viram, eu não achei, não soltou o completo, né? Então, a gente está esperando que como o Datafolha vai ficar. Mas, de qualquer forma, FSB, IPEC, e PESP e Datafolha estavam dando Bolsonaro à frente na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos, na última rodada, né? A Quest dá o Lula à frente nessa faixa de 2 a 5 salários mínimos. A IPEC, que foi publicada na segunda-feira, já inverte esse quadro. Então, na IPEC, na faixa de 2 a 5 salários mínimos, Lula recupera a vantagem.
o que é importante, né? Porque a faixa de 2 a 5 salários mínimos, segundo a IPEC aqui, tem 25% da população, né? Então é bastante gente, né? Vamos ver o que a Datafolha traz sobre essa segmentação de 2 a 5 salários mínimos, se essa segmentação está com Lula, está com Bolsonaro, se isso reverteu. Eu acho que é bom a gente ficar de olho até para entender o impacto dessas medidas econômicas, né? Principalmente o que você estava dizendo, Edu, com relação à inflação, né? A inflação total está em 3%, mas nos alimentos ainda está 13%, né? Então, como que essa faixa de renda está sentindo o preço ainda dos alimentos, né? A redução da gasolina. Hoje a Folha já traz que Bolsonaro anunciou outra redução da gasolina de 7%, né? Então, ver aí como as novidades da área econômica vão bater nessas segmentações até 2 e de 2 a 5 salários mínimos. É importante a gente ficar de olho nelas.